logaritmo. Então você vai ter que saber as propriedades de log, tá? Logarítmica. Essa técnica é muito boa para quando você tem potências, divisões ou multiplicações. Essa é a grande vantagem dessa técnica. Então vamos lá. Eu tenho x cosseno de x. Essa é a função y, certo? Deixa eu escrever de novo aqui, uma outra letra. Eu tenho y igual a x elevado a cosseno de x. A técnica de derivação logarítmica, primeiro passo, são vários passos, tá? Segue o passo a passo que eu estou explicando aqui. Primeiro passo é você tomar o ln dos dois lados. Então, vamos bem devagar aqui. Eu vou escrever ln dos dois lados. Então fica ln de y na esquerda e o ln de x elevado a cosseno na direita. Beleza? Quando você faz isso, você transforma a função que era explícita numa função que agora é implícita. Porque você não tem y igual, você tem ln de y igual. Todo mundo entendeu que isso... A gente transformou uma função explícita numa função implícita? Esse é o primeiro passo, tá? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber a técnica de derivação logarítmica. Porque ela resolve derivadas de funções extremamente difíceis de forma mais simples. Por exemplo, olha só. Olha esse exercício aqui, que caiu numa prova de um aluno meu. Use diferenciação logarítmica para determinar a derivada da função. Olha essa função aqui. É uma função extremamente complexa, né? Você tem vários produtos, várias potências com divisão. Se você usar a regra do quociente para fazer esse exercício, vai dar umas 5 páginas. E vai ficar um negócio muito louco. Mas se você usar a técnica que eu estou explicando aqui de derivação logarítmica, você consegue fazer exercício de forma simples. Beleza? Então, não despreze essa técnica, tá? Ela é muito usada. Então, bora continuar. O primeiro passo foi feito. O segundo passo é você resolver essa equação logarítmica, essa equação implícita, né? Você vai ter que calcular a derivada. Eu quero saber quem é dy dx. A gente vai ter que resolver uma derivada implícita. Então, a gente vai derivar os dois lados em relação a x. Eu vou derivar. Deixa eu escrever de novo. Fazer isso na outra linha. O segundo passo é você derivar os dois lados em relação a x. Então, eu vou derivar o ln de y em relação a x. E também vou derivar o ln de x elevado a cosseno de x em relação a x. Vou derivar os dois lados em relação a x. Agora, antes de calcular essa derivada, eu vou pegar... antes de calcular a derivada, eu quero escrever esse ln de uma forma mais simples. Como que eu faço isso? O cosseno de x vem para cá multiplicando. É aquela regra que eu já expliquei para vocês nessa live, né? O expoente pode passar multiplicando o ln. Então, vamos revisar aqui. O primeiro passo é tomar o ln. O segundo passo é usar as propriedades de ln para você simplificar a função. Vai anotando os passos aí. O terceiro passo é você derivar todo mundo em relação a x. Então, a gente vai fazer d dx dos dois lados da igualdade. Aí, a derivada do ln de y vai ser 1 sobre y vezes dy dx. E aqui a gente vai ter que aplicar a regra do produto. Derivada de cosseno menos seno de x. Vezes o segundo, que é o ln. Mais
derivada do segundo, qual a derivada de ln? 1 sobre x. Vezes o primeiro, que é cosseno de x. Então, esse é o passo 3. Você calcular, você vai fazer a derivada em relação a x dos dois lados. Vou continuar aqui na segunda página, tá? Aí agora o último passo, deixa eu anotar aqui em cima. ln, propriedade de ln, derivada. O último passo é você isolar o dy dx. Sempre que você deriva y em relação a x, aparece esse termo dy dx. Isso é um padrão, tá? Como você está derivando y em relação a x, sempre vai aparecer esse dy dx aqui. E o último passo é você isolar o dy dx. Então, 1 sobre y, né? O y está dividindo. Eu vou passar esse y multiplicando. Então, vai ficar y multiplicando esse termo aqui. Beleza? O último passo é você substituir o y por f de x. Esse y que está aqui, ó, que eu coloquei em vermelho, ele foi dado no exercício, olha lá. O y não é x elevado a cosseno de x? A gente começou aqui. Y é x elevado a cosseno de x. Então, por último, a gente vai voltar. Vai ficar x elevado a cosseno de x vezes esse termo. Essa é a resposta.